Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é analisar a pele dela e o caimento dessa sobrancelha aqui, tá? Então vamos lá. Eu consigo perceber aqui que a pele dela, ela é bem fininha. Quando eu pinço aqui, ó, ela é bem fininha. E aí, a pele dela ela não é uma pele porosa, então ela é mais sequinha, não é uma pele oleosa. E a estrutura da sobrancelha dela, ela vem toda para baixo aqui. Então a gente vai precisar levantar um pouco essa sobrancelha. Para eu conseguir levantar essa sobrancelha e não parecer que ela tem um procedimento muito marcado, eu vou precisar fazer a técnica Fuse Shadow para a gente conseguir colocar volume aqui em cima na parte onde não tem volume. Como a pele dela não é oleosa e muito porosa, eu vou fazer essa higienização da pele aqui sem passar o álcool em gel. Vou passar só esse shampoo Johnson e a esfoliação é o suficiente para esse tipo de pele. É importante deixar bem sequinho para a marcação aderir bem na pele dela. A sobrancelha dela, ela já tem essa parte inicial para baixo. Normalmente em sobrancelha que é um pouco direcionada a cauda aqui para baixo, a gente precisa abaixar essa parte inicial para conseguir levantar essa sem precisar trazer o ponto alto aqui para o meio da testa. Só que o dela, a estrutura da sobrancelha dela, essa parte inicial aqui de baixo, ela já é para baixo. Então eu não vou precisar descer muito mais, apenas acompanhar o que ela já tem aqui. Aqui eu coloquei a sobrancelha dela totalizando 5 centímetros.
Porque se a gente deixar muito comprida, o aspecto de cauda caída aumenta. Então eu tive que reduzir um pouquinho aqui. Eu acabei de abaixar um pouquinho o ponto alto dela, porque eu vi que aqui ia ficar muito alto, ia fugir muito da cauda original dela. E a gente tem que preservar o máximo da naturalidade, o máximo do que ela já tem, sempre. Gente, quando a cliente ela tem essa parte aqui mais afundadinha, você provavelmente não vai conseguir ligar direto a parte inicial até a parte de baixo do ponto alto. Vai precisar colocar o dedo aqui para isso. Vai fazer por partes. Primeira parte, segunda parte. Para conseguir fazer com que a linha entre nesse buraquinho aqui.
Eu vou passar a caneta aqui nessa marcação. Normalmente eu faço só com a linha, porque esse batom que eu passo na linha, ele é super pigmentado. Então já deixa bem marcadinho aqui. Mas eu acredito que o branco, ele seja mais fácil de visualizar. Então eu vou passar aqui com a caneta em cima. Sempre que vocês forem passar a caneta, nunca puxa aqui, porque pode deformar essa linha de baixo. Sempre puxem aqui, para ficar bem retinho aqui, ó. É muito importante que vocês deixem essa linha da marcação bem fininha, porque senão você não vai saber de onde você vai começar fazendo os fios, se é debaixo da linha, de cima da linha, dentro da linha. Então tem que deixar ela bem fininha. Agora eu coloquei ela sentada aqui, para eu conseguir conferir com ela sentada se as medidas estão bem retinhas. Se eu tivesse visto que ficou muito diferente, eu poderia até conferir com a linha novamente aqui, porque às vezes acontece. O rosto ele tende a cair um pouco quando elas estão deitadas. Eu tô achando que essa cauda aqui, ela tá um pouco mais para baixo. Então eu vou arrumar aqui. Ela tá mais arredondada. Deixa eu arredondar mais essa. Às vezes é uma diferença de 1 milímetro, mas essa diferença ela conta.
Aqui, olha, a gente consegue reparar que mesmo eu seguindo o máximo que eu consigo aqui da estrutura da sobrancelha dela, a maioria dos pelinhos que ela tem aqui, eles estão para baixo. A maioria dos pelinhos que ela tem aqui, eles estão para baixo. Então eu vou ter que falar para ela que o ideal é, se ela concorda com isso, porque a gente vai ter que retirar esses pelinhos aqui. E tudo que a gente for fazer, a gente tem que alinhar a expectativa com ela, para que ela aceite tudo que a gente for fazer. Pode segurar que eu vou te mostrar. Aqui, tá vendo que ela vem bastante para baixo? Aqui, ó, é o mesmo desenho da sua. Só que o correto, né, para sua estrutura óssea seria que ela viesse pra cá, mas ela dá uma descidinha. Então, assim, essa estrutura aqui eu consigo manter, mas esses pelinhos que é pouquinho, ó, que tá aqui para baixo, a gente vai ter que tirar. E aí o ideal é que você continue depois mantendo esse design sem esses pelinhos aqui. Aí eu queria saber só se você tá de acordo com isso. Sim. Gostou do formato? Gostei. Aí o que eu te disse, a gente vai ter que dar uma leve esfumadinha aqui, porque aqui tem volume de pelo, aqui não tem, tá? Só pra ficar igual. Agora, pra gente conseguir colocar o anestésico, a gente precisa esticar muito bem a pele para que a pontinha da agulha não enrosque. Então tem que estar muito bem esticada. Até porque a nossa pele, ela é como se fosse um elástico. Então, se eu furo aqui e ela não tá bem esticada, ela vai fazer assim, ó. E não vai furar. Então eu preciso que ela estique para eu conseguir atravessar ela, tá? Eu vou dar uns furinhos aqui, qualquer coisa você vai me avisando se você sentir dor, tá bom? Eu sempre vou seguindo uma certa ordem, então eu comecei aqui embaixo, eu subo, aí eu venho pro lado e começo a descer.
Olha, aqui a gente consegue perceber pela presença dessas microgotículas que a pele dela tá aberta. Não pode passar muito disso aqui, não pode ficar muita gota, uma gota muito grande de sangue. Às vezes sai o sanguinho mais vermelhinho, às vezes sai mais parecido com aguinha, mas a gente precisa ver essa parte aqui e tem que ser assim, não pode passar muito disso na sobrancelha inteirinha. Agora a gente vai fazer esse segundo lado aqui. Estica sempre muito bem a pele. Tô fazendo aos pouquinhos porque a pele dela é muito fina, então com certeza a sensibilidade dela também é maior, tá? E aí por conta disso, pra ela ir aguentando tranquilamente, tem gente que nem sente essa parte, tem gente que sente bastante. É muito de pessoa pra pessoa mesmo. Então tô fazendo aos poucos pra ela ir conseguir ir aguentando no tempo dela. Pode? Nessa parte aqui não tem problema se você fizer alguns furinhos para fora da sobrancelha, mas dentro precisa estar bem preenchido, porque só entra o anestésico onde tem furinho. Então se tiver furinho no começo e não tiver muito furinho no meio, pode ser que ela sinta um pouquinho de dor no meio, então ele precisa estar bem furadinho. Nessa parte aqui dos furinhos, quando a gente está fazendo, pode ser às vezes que demore um pouquinho para começar a subir a aguinha, as gotículas. Então é muito importante que você não fique forçando muito no mesmo lugar. Vai furando e andando para ver se essa gotinha vai subir. Se você terminar a sobrancelha que não tiver aparecido nada, aí sim você fura mais. Coloquei um pouco de anestésico aqui na minha luva. Na hora de passar o anestésico aqui, vocês precisam ver se ele está encostando na pele. Quando a cliente ela tem o pelo muito grosso, às vezes o anestésico ele fica mais superficial, ele fica só em cima do pelo. Então a gente precisa dar umas batidinhas assim, ó, para ele encostar lá na pele para poder anestesiar tudo bem direitinho.
como os pelinhos dela eles estão bem fininhos aqui, eu vou fazer o design dela todo, tirar os pelinhos do excesso depois que a gente finalizar o procedimento, tá? Se esses pelinhos dela fossem bem mais grossos e estivessem atrapalhando a minha visibilidade, aí eu tiraria antes. Agora aqui a gente espera 15 minutinhos o anestésico agir para poder começar o procedimento. Agora a gente vai testar a cor que a gente vai escolher para ela. Primeira coisa é ver a cor do pelo dela. O pelo dela ele é bem fininho. Se ele fosse da cor que ele é, castanho escuro, e fosse bem grosso, aí a gente colocaria mais preto, porque ele ia parecer mais escuro. Mas como ele é fininho, eu vou misturar dois pigmentos da RB Colors, o Jean Black com o Universal aqui. Então a gente vai misturar esses dois, o Jean Black ele é bem escuro, o Universal ele é um castanho médio. E vou testar pra gente ver se vai precisar aquecer o pigmento ou não, tá? Então vamos lá. Vou colocar 3 gotas de cada um. Coloquei 3 do Jean Black. Sempre lembrem de chacoalhar muito o pigmento antes de colocar para ele misturar todo lá dentro, tá? Mais 3 desse. Aqui eu cortei um cotonetinho para conseguir misturar. Agora a gente vai fazer o teste, só encostar e dar uma puxadinha pra gente ver a tonalidade. Não precisa colocar muito pigmento aqui não, é só um teste. O que eu percebo aqui? Que o fundo não tá avermelhado. Se a micro ela fica 30% mais cinza depois de cicatrizada, essa mistura tá muito fria. Então eu vou precisar aquecer. E para aquecer eu vou colocar da mesma marca sempre, a gente não mistura a marca, eu vou precisar colocar o Hot da RB Colors. Vou colocar 2 gotinhas. Não tem número certo de gotas, é tudo na base do teste, porque é a melanina que influencia, né? Segundo teste aqui, ainda tá frio. Coloquei 2 gotas do Hot, vou colocar mais uma. Acho que ainda tá frio, vou colocar mais uma. Agora sim, ó, dá pra perceber que esse fundinho, ele tá com uma cor mais de terra, mais avermelhadinho do que esses aqui. Então, a cor mais quente que eu vou usar. A gente totalizou em 4 gotas do Hot, coloquei 3 de Universal e 3 do Jean Black. Vou dar uma limpadinha aqui no teste, pra minha mão não ficar passando em cima e não ficar borrando muito.
Agora aqui eu vou tirar o excesso desse anestésico aqui. Você pode ou não fazer isso, não é obrigatório, tá? Com um cotonete, dá uma curvadinha nele e deixa só essa parte aqui encostar na pele, tá? Ele vai puxar o anestésico, ó, tá? Dobra o cotonete e puxa. Se você tiver higienizado bem a pele e ela for uma pele oleosa, eu aconselho passar álcool em gel para a marcação prender bem na pele, tá? Mas a pele dela já é bem sequinha e eu esfoliei, então eu tirei o anestésico e a marcação ela continua intacta. Agora a gente vai fazer o fio guia dela e vai analisar aonde o pelo dela começa a descer para a gente conseguir marcar isso aqui. Olha, aqui a gente começa a perceber que o pelo dela ele já é bem curvadinho e ele começa a descer mesmo aqui, ó, já. Então esses pelinhos aqui, eles já não estão mais direcionados para cima, ó. Eles já começam a cair. Então a linha guia eu vou começar a marcar daqui. Aqui, ó, eu não vou marcar a linha guia até o final da cauda, por quê? Porque o pelo dela, ele termina aqui. Então, aqui nessa cauda, nessa parte aqui, não tem pelo que sobe. Então, eu vou fazer só eles descendo aqui e os que vão subir, ó, eles vão terminar bem aqui, onde eu delimitei aqui com a linha guia. Agora eu vou molhar a lâmina de pigmento dentro do batoque e eu vou raspar as duas laterais, os dois lados para limpar o excesso, ó. Dos dois lados. Eu quero bem pouquinho de pigmento na minha lâmina para não ficar um trabalho sujo. Ó, primeira coisa então, tebore bem retinho 90 graus, encosto na pele, eu tô vendo para onde a minha lâmina tá apontando, ó. Então, o pelo dela, ele é mais tombadinho, então a minha lâmina ela vai começar também mais tombadinha. Porque se ela começar muito reta, o fio vai subir. Então, minha lâmina vai começar um pouquinho tombadinha já. Então, já fiz o primeiro fio aqui. Limpa a lâmina a cada passada na pele. Pega pouco pigmento. Vou fazer meus fios só do esqueleto agora. Cheguei na linha guia, agora os pelinhos vão começar a descer e todos os fios que eu fizer, eles vão precisar encostar na linha guia. Para fazer o fiozinho e curvando, eu vou rodando o tebore. E aqui eu consigo perceber que eu já atingi a camada correta, ó. O fio, ele tá fininho e quando eu abro, ele evidencia. Ele fecha e ele abre. Ele fecha e ele abre.
Aqui agora eu acabei de chegar no final da linha guia, então eu não faço mais os fios de baixo, agora vamos para a parte de cima. O que eu consigo reparar aqui nesses fios? Que todos eles já estão na camada correta, tá? Eu consigo ver que tem uma presença de irrigação sanguínea, tem uma aguinha, tem um sanguinho bem levinho e os fios, eles se abrem. Mas o que eu consigo perceber é que lá dentro do fio não tem pigmento suficiente. Então eu vou fazer os fios de cima e se depois de espalhar a tinta a gente vê que ainda não tem pigmento suficiente dentro do fio, aí a gente faz um repasse sem pressão. Agora para fazer a parte de cima aqui, lembra sempre de esticar um dedo na parte inicial e o outro dedo no ponto alto. Nunca estica no meio, porque senão você pode mudar o formato da sobrancelha. Estica bem a pele, encosta na linha, anda um pouquinho e entra. Encosta na linha, anda um pouquinho e entra, sempre apontando o fio para a cauda e não para baixo. Encosta na linha, anda um pouquinho e entra para a cauda. Lembrando sempre que essa parte aqui da pele é sempre mais fininha do que essa daqui. Então, quando a gente for fazer esses fios superiores aqui, precisa estar com a mão um pouquinho mais leve. Agora reparem que o meu tebor ele tá tombado, mas ele tá reto em relação à pele dela. Então aqui ele fica em pé assim e conforme o rosto dela vai virando o tebor e vai também. Agora, esses fios aqui da cauda, eu levo eles aqui para baixo nessa marcação, porque não tem mais a linha guia nessa parte. Então, eles saem dessa marcação de cima e vêm até a marcação de baixo. Consigo ver que todos os fios estão bem certinhos. Nessa parte aqui do meio tá muito superficial, ainda não atingiu a camada correta. Quando eu puxo, ele não se abre muito. Então, vou dar uma leve repassada. Vou repassar aqui com a minha lâmina sem pigmento para eu conseguir enxergar bem direitinho. Então, estica bem a pele. E só nessa parte aqui que precisa. Pronto. Agora eu vou limpar com o lencinho para tirar todo o restante de anestésico que fica um pouco na pele. Pode dar uma leve esfregadinha. Vocês vão reparar que o anestésico ele é bem... ele é um gel, né? Então ele gruda na pele mesmo e às vezes se o pelo for muito grosso, ele fica acumulado embaixo do pelo. Então tem que dar uma leve esfregadinha aqui para tirar. Aí agora eu vou passar um pouquinho de pigmento. Estica bem. Eu gosto de passar com o dedo, porque eu acredito que ele coloque mais pigmento dentro do fio do que o cotonete, tá? Deixa eu só... essa parte aqui. Estica bem para o pigmento entrar mesmo dentro do fio.
Ó, o fundinho quente, avermelhadinho. Tem alguns pontos aqui desses primeiros fios aqui, que eles estão muito superficiais. Os outros fios, eles estão todos na camada correta. Mas esses daqui, quando eu abro, ele não muda de espessura. Ele tá mais um aspecto de arranhão. Então, ele ainda não atingiu a camada correta. Eu vou fazer um repasse aqui com um pouquinho de pressão, mas pouca coisa, sem pigmento. Encaixa a lâmina no fio. Aqui a gente já tá com o esqueleto dela completo. Não tem muito pigmento dentro do fio, mas eu vou fazer a parte esfumada, que depois esse pigmento vai entrando, tá? Então, esqueletinho completo, vamos esfumar aqui só onde precisa. Lembra sempre que a lâmina de esfumar, ela precisa estar bem cheia de pigmento, tá? Quando a gente faz um esfumado, se a gente for tentar colocar pigmento depois, igual faz com o fio, não dá certo. Precisa ser na hora já. Aqui eu vou esticar muito bem a pele dela e vou dar uma leve esfumadinha só entre esses fios, nunca em cima do fio, dando leve batidinhas. Aí eu já vou limpar pra ver como ficou, ó. Já tô conseguindo dar uma leve sombreadinha, não quero muito mais que isso, não. Gente, esse esfumado, ele é bem levinho, principalmente em pele sensível assim e madura, né? Se ela fosse uma cliente que gosta de um resultado super marcado, eu poderia esfumar mais.
Mas aqui a nossa intenção agora é só dar volume. Como eu vou esfumar aqui dela só a parte do ponto alto e um pouco da base de baixo, eu opto por começar daqui da cauda e ir entrando. Se você começar aí sentindo dor, você vai me falando, tá? Tá tranquilo? Para vocês conseguirem deixar essa parte aqui bem retinha, você posiciona o seu tebore como se você estivesse ligando o fio de trás com o fio da frente. Então, encosta ele aqui para fazer essa linha reta. Aqui, ó, eu encosto ele aqui para fazer essa linha reta.
Tem alguns marcadinhos que ficam um pouco desigual no dia do procedimento, por conta da pele dela ser bem fina mesmo. Mas aí depois essa parte ela iguala toda, e eu tô dando um esfumadinho bem leve, porque eu sempre falo que menos é mais. Se precisar esfumar um pouquinho mais, eu prefiro esfumar mais no retoque do que esfumar bastante hoje e ficar muito marcado. Agora é a hora dos fios intermediários. Ó, camada correta, os fios abrem e fecham, tá? Pele bem esticadinha. Aqui nesse buraquinho cabe um fiozinho, então eu vou fazer um fiozinho aqui já. Se você tiver com dificuldade de visualizar, nessa hora você pode ir fazendo os intermediários e ir limpando. Aqui você pode ir empurrando os pelinhos para você conseguir enxergar melhor onde estão os fios. Agora eu vou espalhar o pigmento para fazer o restante dos intermediários.
Pode fazer uma leve pressãozinha aqui para conseguir fazer a tinta entrar bem dentro do fio. Eu saturei e mesmo assim a gente consegue ver que não tem pigmento suficiente dentro do fio. Nesse primeiro fio aqui, ó, quando eu abro, eu consigo ver bastante pigmento. Nos outros, nem tanto. Então, eu vou fazer aqui o repasse sem pressão nesses fios para a gente conseguir colocar o pigmento suficiente dentro do fio. Vou fazer o repasse sem pigmento na lâmina. Todos estão na camada correta, só essa partezinha aqui que não. Agora eu pego o pigmento para colocar dentro do fio. Sem pressionar, porque eu não posso aprofundar esse fio, porque ele já está na camada correta. Nessa parte, tudo bem você colocar bastante pigmento na lâmina. Vou encaixando o pigmento dentro do fio. Olha como agora tem bastante pigmento dentro desses fios. Agora a gente vai fazer os fios intermediários da parte de cima. Eu gosto sempre de passar o lencinho e depois enxugar aqui com o algodãozinho para o pelinho dela ficar bem sequinho. Os intermediários da parte de cima.
Fiz um fiozinho aqui em cima, agora eu faço um embaixo para ir preenchendo. Agora aqui eu vou fazer a linha guia, o fio dela começa a descer aqui, ó. Aqui ele ainda tá um pouco direcionado para cima, aqui ele já começa a descer. Se você quiser fazer as duas linhas guias ao mesmo tempo, fazer uma depois logo já fazer a outra, pode. Terminando aqui antes da cauda, igual a outra sobrancelha. Posiciono a lâmina um pouquinho para cima. Olha só, muito pigmento aqui. Então na próxima eu já vou limpar bem mais. Ó, quando a gente coloca muito pigmento na lâmina, a gente perde um pouco da visualização aqui, tá vendo? Esse eu coloquei bastante, esse daqui eu coloquei pouquinho, olha a diferença. Cheguei na linha guia, agora eu vou descendo. Se aqui no começo a minha lâmina começou assim, eu vou tombando ela cada vez mais, agora ela já vai começar mais viradinha, ó. Pra fazer o fio caindo. Olha, aqui minha lâmina começou em pé. Olha aqui como ela já vai começar bem caidinha já, porque isso interfere para onde o meu fio vai. Ó, aqui consigo ver que o fio abre e fecha, então tá na camada correta. Ó, nessa parte aqui, a minha lâmina, quando tá chegando perto do ponto alto, aqui na parte de baixo do ponto alto, a minha lâmina já tá quase toda direcionada para tombar. Ela começou bem em pé e agora vai caindo. A cada fio ela cai um pouco mais. Agora a parte de cima, encosto, ando um pouquinho e entra.
Aqui, em qualquer fio, você não precisa fazer um fio a partir do momento que você encosta o tebori vir até o final sem parar. Se você preferir, for ter mais precisão, pode ir fazendo aos pouquinhos assim. Ó, esse fiozinho aqui vou continuar ele, posso fazer aos poucos. Normalmente esse lado aqui, como eu sou destra, eu faço aos poucos porque eu sinto que eu fico com mais precisão. Dá uma esfregadinha para tirar todo o anestésico. Agora que eu tô conferindo, esses daqui todos estão na camada correta, ó. A gente consegue ver que tem irrigação sanguínea, o fio ele abre e fecha. Tem alguns pontos aqui da cauda que ele ainda não atingiu, então eu vou repassar. Como eu sei que esses daqui ainda não estão na camada correta? Porque quando eu puxo ele não muda de espessura, ó. Tá na mesma espessura, então ainda não atingiu. Tá só arranhado. Bem de levinho, que a pele já tá um pouco aberta. Vou aproveitar para já passar mais um pouco no outro lado. É normal dar uma leve ardência agora.
Ó, o lencinho, ele é umedecido, então o pelo dela tá ficando molhado. Tem que secar. Vou fazer o esfumado agora. Se você sentir dor, você me fala, tá? Começando da cauda, sempre entre os fios. As primeiras vezes que você dá as batidinhas, é normal ele ficar bem fraquinho, porque ele é translúcido. Quanto mais batidinha, mais pigmento entra na pele, mais escurinho ele vai ficando. É aos poucos. Para fazer o esfumado, o tebor ele não precisa necessariamente ficar bem retinho a 90 graus, igual para fazer os fios. Ele pode ficar tombadinho, porque a gente deixa o tebor reto para fazer os fios não expandirem. Mas o esfumado ele é esfumado, então não tem essa de expandir ou não, ele vai esfumar de qualquer jeito. Aqui eu posiciono a lâmina como se eu fosse ligar o fio de trás com o fio da frente, ó, para ficar bem retinho. Ao contrário da lâmina de fazer fio, nessa daqui a gente precisa pôr bastante pigmento. Ó, o esfumadinho vai aparecendo aos poucos.
Eu vou esfumar até o primeiro fio que começa a descer, igual eu fiz do outro lado. Porque aqui a sobrancelha dela já tem volume, aqui não. Um esfumado bem translúcido, onde eu ainda consigo ver a pele por baixo, porque aqui o nosso objetivo é dar volume e não marcar. Se eu quisesse deixar mais marcadinha essa parte aqui, se ela gostasse de uma sobrancelha marcada, eu ia esfumar bastante. Fazendo essa técnica aqui, é normal, toda técnica que tem shadow, é normal a cliente começar a ir voltando a sentir dor mais rápido. Então aí, se ela começar a voltar a sentir dor, não tem problema nenhum a gente reaplicar o anestésico. Olha, quando eu abro, aqui eu consigo ver os pigmentos dentro do fio, ó. Os fiozinhos bem pigmentados. Puxar esse pouquinho mais para baixo. Ó, fio curvadinho, o tebori roda. O primeiro intermediário eu tô unindo no fio do esqueleto, que é essa trama de fios que eu acho mais bonita. O segundo, se der,
Também encosto ele no esqueleto. E aqui cabe um terceiro intermediário, ó, nesse espacinho. Sempre esticando muito bem a pele, porque a lâmina ela tem que correr na pele, não pode travar. Vou colocar pigmento nesses fios que eu acabei de fazer, porque eles estão sem. Aqui, ó, eu tenho dois fios do esqueleto muito próximo um do outro. Eu não vou colocar um intermediário nesse meio aqui, então. Eles já estão bem pertinho. Vou colocar pigmento aqui dentro desse fio.
Olha, aqui eu consigo ver todos os fiozinhos que eles estão na camada correta e que tem pigmento lá dentro, olha. Então, eu solto, ele fica um fio super fininho. Quando eu abro, ele evidencia e eu enxergo o pigmento lá dentro. Como a pele dela é uma pele mais madura, eu vou deixar os fiozinhos um pouquinho mais espaçadinhos, ó. Tá? Porque daí a gente vai ver como vai cicatrizar para ver se cabe mais fios. Vou fazer mais um intermediário aqui no meio. Vou aplicar um pouquinho mais de anestésico desse lado aqui. Pode ser que arda um pouquinho, tá? Aqui, como a pele dela já está extremamente aberta, eu não preciso aplicar o anestésico e esperar 15 minutos. Eu vou esperar 2 minutinhos e ele já vai ter anestesiado tudo novamente. Tá ardendo ainda ou já passou? Quando você reaplicar o anestésico na sua cliente, é completamente normal que ela sinta uma leve ardência, tá? Fazer mais alguns intermediários para preencher bem esse meio aqui. Vou fazer um repasse sem pressão nesses primeiros fiozinhos aqui, que tem alguns que estão com pouco pigmento.
Aqui eu vou dar uma reforçadinha no começo desses fios, ó, porque eles estão bem apagadinhos. Agora que a gente vai fazer o design dela, vou tirar todos os pelinhos que estão de fora. Quando eu tô fazendo o design depois do procedimento, com a pele já aberta, eu gosto de usar a pinça descartável. Tem muita gente que fala que essa pinça ela é muito ruim, mas em um uso ela é ótima, então a gente usa e joga fora. Aí depois, quando seus pelinhos forem crescendo, você consegue tranquilamente tirar sozinha, tá? Que daí vai estar bem marcadinho pra você ver. Aqui eu vou cortar os pelinhos da cauda dela que estão muito direcionados para baixo, para ele não sair do desenho. Agora eu vou passar a navelinha elétrica nela só para tirar os pelinhos mais finos.
Aqui os fiozinhos bem nítidos, com bastante pigmento dentro, camada correta, ó. Assim a gente consegue um resultado natural, proporcionando volume aonde não tem, sem deixar muito marcada, mesmo tendo esfumado. Pode ir. Pode ver, tá preparada? Segura e vira. Pode virar. Outro olhar. Sim. Gostou? Amei. Outra coisa. Aí, ó, essa cor, principalmente aqui onde a gente fez o esfumado, ela vai clarear de 10 até 20%. Aí, se a gente vê que ainda tá diferente, que ficou diferente a parte que tem mais pelo pro esfumado, aí a gente esfuma mais um pouquinho, tá? Mas acho que não vai precisar, acho que assim vai ficar bem legal já. Gostou? Amei.